Você já parou para pensar em como está construindo a sua vida? Assim como uma casa precisa de um bom alicerce para resistir às tempestades, nossa vida também precisa de uma base firme para enfrentar os desafios. Jesus nos ensinou sobre isso em Mateus 7, ao comparar dois construtores, um que edifica sobre a rocha e outro sobre a areia. Essa parábola não é apenas uma história, mas um alerta sobre a importância de fundamentar nossa vida naquilo que realmente permanece. Hoje, vamos refletir sobre essa verdade. Você tem construído sua vida sobre um alicerce sólido ou sobre algo que não resiste às tempestades? Se essa mensagem já está falando ao seu coração, curta o vídeo e se inscreva no canal. E me diga nos comentários sobre qual alicerce você tem edificado sua vida. Jesus nos apresenta uma imagem muito clara em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Dois homens constroem suas casas, mas em fundamentos diferentes. Um escolhe edificar sobre a rocha, enquanto o outro constrói sobre a areia. À primeira vista, as casas podem parecer igualmente sólidas, mas há uma diferença essencial entre elas. Quando a tempestade vem, apenas uma permanece de pé. Essa parábola traz um ensinamento profundo sobre a vida espiritual. O homem prudente, que constrói sobre a rocha, representa aquele que não apenas ouve as palavras de Jesus, mas as coloca em prática. Ele faz da obediência a Deus o alicerce da sua vida. Sua fé não é apenas teórica ou emocional, mas se reflete em ações concretas. Esse é o verdadeiro discípulo de Cristo, alguém que edifica sua vida sobre fundamentos inabaláveis. Já o homem insensato representa aquele que ouve os ensinamentos de Cristo, mas não os aplica. Sua vida espiritual é superficial e baseada em fundamentos instáveis, como a opinião das pessoas, o sucesso momentâneo ou até mesmo uma religiosidade sem compromisso genuíno com Deus. Ele pode até parecer firme em tempos favoráveis, mas quando a tempestade vem, sua estrutura não resiste e tudo desmorona. Essa passagem nos ensina que ninguém está isento de desafios. Tanto o homem prudente quanto o insensato enfrentam as tempestades da vida. Problemas surgem para todos: dificuldades financeiras, enfermidades, crises familiares, dúvidas e provações. O próprio Jesus nos advertiu sobre isso em João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, as dificuldades são uma realidade inevitável, mas aqueles que têm Cristo como fundamento podem permanecer firmes, pois nele somos mais que vencedores. Devemos nos apoiar nisso em momentos que duvidamos da nossa fé. Mas é impossível ter uma fé sólida sem compromisso com a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 22, nos alerta sobre o perigo de ser apenas um ouvinte, sem praticar. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. A verdadeira fé se expressa na maneira como vivemos, em como tomamos decisões e em como reagimos às dificuldades. Isso nos leva a uma reflexão importante sobre o que estamos construindo nossa vida, o que realmente tem sustentado nossas decisões, nossos sonhos e nossa caminhada com Deus. Será que nossa fé é apenas teórica ou temos colocado os ensinamentos de Jesus em prática? Comente aqui embaixo. Onde você tem construído sua vida? Em qual rocha você está se baseando? A própria? Ou a rocha sólida de Cristo? As tempestades da vida chegam para todos. Não importa quem somos, nossa posição social, nossa fé ou nossas boas intenções. Em algum momento, enfrentaremos desafios que testarão a firmeza do nosso alicerce. E é justamente nesses momentos que se revela onde realmente estamos firmados. A parábola das duas casas nos mostra que tanto o homem prudente quanto o insensato enfrentaram praticamente as mesmas dificuldades. Ambos experimentaram a chuva, os ventos e a enxurrada.
A tempestade não escolheu um e poupou o outro. Isso nos ensina algo essencial. Ninguém está imune aos problemas da vida. Não podemos cair na cilada de acreditar que estaremos isentos de problemas, porque acreditamos no Senhor. Mas podemos confiar que o que diferencia um homem da parábola do outro não é a ausência de dificuldades, mas sim a base sobre a qual cada um construiu sua vida. É fundamental que entendamos isso. E esse princípio é algo que vemos ao longo de toda a Escritura. Deus nunca prometeu um caminho sem lutas para aqueles que o seguem, mas Ele prometeu ser a nossa fortaleza em meio às provações, ser o nosso abrigo em meio ao caos. Pense no povo de Israel, por exemplo. Depois de séculos de escravidão no Egito, eles foram libertos de maneira sobrenatural. Viram as pragas que Deus enviou contra Faraó, testemunharam o Mar Vermelho se abrir e experimentaram o maná que caía do céu diariamente. Mesmo assim, quando chegaram ao deserto, começaram a murmurar. Onde você acha que este povo estava fundamentando sua casa? No Senhor ou nas circunstâncias? As dificuldades expuseram suas fraquezas espirituais. Muitos não confiavam verdadeiramente no Senhor, e isso ficou evidente quando enfrentaram momentos de sede, fome e incerteza. Eles tinham visto milagres, mas ainda não tinham construído um relacionamento profundo com Deus. Essa é uma realidade muito presente também nos dias de hoje. Quantas pessoas frequentam a igreja, ouvem a palavra, até mesmo presenciam respostas de oração, mas na primeira crise se desesperam e perdem a confiança, recorrendo a outros meios que podem ser até pecados. Isso acontece porque a fé delas não foi construída sobre a rocha firme de Cristo, mas sobre emoções passageiras ou circunstâncias favoráveis. Mas, quando as tempestades chegam, apenas aqueles que edificaram suas vidas sobre a palavra permanecem firmes em Jesus. Se olharmos para as Escrituras, encontraremos inúmeros exemplos de homens e mulheres de Deus que enfrentaram tribulações intensas, mas permaneceram firmes porque seu alicerce estava bem estabelecido. É preciso que a gente olhe para esses exemplos, para que a gente possa se inspirar e nos motivar neles. Jó é um grande exemplo. Ele era um homem íntegro, justo, temente a Deus. No entanto, sua fidelidade não o isentou das provações. E que baitas provações, não é? Em um curto período de tempo, ele perdeu todos os seus bens, seus filhos e sua saúde. O que teria acontecido se sua fé estivesse firmada apenas em sua prosperidade? Ele teria desmoronado completamente. Mas porque sua vida estava fundamentada no Senhor, ele conseguiu declarar: o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quão grande era a fé desse homem no Senhor? Muitos de nós, passando por algo semelhante, iríamos amaldiçoar o nome do Senhor. Iríamos dizer que o Senhor só nos fez o mal. Outro grande exemplo é Davi. Antes de se tornar rei, ele foi ungido ainda jovem por Samuel. Mas em vez de assumir imediatamente o trono, passou anos fugindo de Saul, sendo perseguido, escondendo-se em cavernas, vivendo no deserto. Poderia ter questionado o chamado de Deus, poderia ter se revoltado, mas sua confiança estava no Senhor. Nos Salmos, encontramos diversas passagens onde Davi expressa sua dor e angústia, mas sempre reafirma sua fé na fidelidade de Deus. Em um dos momentos mais difíceis de sua vida, ele escreve nos Salmos, capítulo 18, versículo 22. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. Ele sabia onde estava firmado. Agora pense no próprio Jesus, o nosso maior exemplo daqui. Ele passou por rejeição, perseguição, traição. Foi abandonado pelos discípulos, sofreu humilhações, foi crucificado injustamente e por muitos que se diziam religiosos. Se ele, sendo o Filho de Deus, enfrentou tantas dificuldades, por que achamos que nós estaríamos isentos delas? Mas Jesus nos ensinou
que a diferença está em como enfrentamos essas lutas. Se nossa vida estiver fundamentada em Cristo, podemos até passar por momentos difíceis, mas não seremos destruídos. Podemos até ser atingidos, mas permaneceremos de pé até que Cristo volte. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4, nos ensina que as provações não são apenas inevitáveis, mas também necessárias para o crescimento espiritual. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. As provações revelam o quão firme é a nossa fé. Assim como uma tempestade expõe a fragilidade de uma casa construída sem fundamentos sólidos, os desafios da vida expõem se nossa fé é apenas teórica ou se está verdadeiramente enraizada em Cristo. Talvez você esteja passando por um momento difícil agora, uma crise financeira, um problema familiar, uma enfermidade, uma dúvida espiritual. Quero que você saiba que Deus vê a sua dor e Ele deseja que você esteja firmado nele e que o Senhor te dá as ferramentas necessárias para enfrentar essa situação com fé e perseverança. Agora, eu te pergunto, como você tem reagido às dificuldades? Você sente que sua fé está firmada em Cristo? Ou percebe que precisa fortalecer esse alicerce? Reflita sobre isso e compartilhe nos comentários como você tem enfrentado as tempestades da vida. Agora, se sabemos que as tempestades da vida são inevitáveis e que apenas aqueles que têm um alicerce sólido permanecem de pé, surge uma pergunta essencial: como construir esse alicerce? Jesus deixa claro que o verdadeiro fundamento não está apenas em ouvir a palavra, mas em praticá-la. O homem prudente da parábola não apenas conhece os ensinamentos de Cristo, ele os coloca em prática em todas as áreas da sua vida. Isso nos mostra que a fé verdadeira não é passiva, mas ativa. Não se trata apenas de ter conhecimento bíblico, mas de viver de acordo com ele. Muitos cristãos passam anos frequentando a igreja, ouvindo sermões, lendo a Bíblia, mas, quando enfrentam uma dificuldade, desmoronam emocional e espiritualmente. Isso acontece porque, apesar de conhecerem a palavra, não a aplicam em sua vida cotidiana. Isso pode ser a fé morta que Tiago nos adverte. É como alguém que entende a importância de um bom alicerce, mas decide construir sobre areia por ser mais rápido e fácil, apenas um atalho e também do meu jeito. A construção sobre a rocha exige esforço, perseverança e compromisso diário. E como podemos fazer isso na prática? Vou trazer alguns pontos que podem ajudar nesse desenvolvimento. Muitas vezes, limitamos a adoração a momentos específicos, como os cultos dominicais ou momentos de louvor. Mas a verdadeira adoração vai muito além disso. É um estilo de vida. Adorar a Deus significa colocá-lo no centro de todas as áreas da nossa vida, reconhecendo sua soberania e rendendo a Ele o nosso coração diariamente. Romanos capítulo 12, versículo 1 nos exorta: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso significa que cada escolha que fazemos, cada atitude e pensamento podem ser uma forma de glorificar a Deus. Quando vivemos dessa maneira, nossa fé se fortalece e nosso alicerce espiritual se torna mais sólido. O salmista declara no Salmos 111: Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra de Deus não é apenas um livro de histórias ou ensinamentos morais, mas alimento espiritual para nossa alma, sendo tão ou até mais necessário que o alimento físico. Quando não estamos firmados nas Escrituras, ficamos vulneráveis às mentiras do inimigo e às influências do mundo. Quem não conhece a verdade, facilmente é enganado pelo erro. Nossa fé não é baseada em sentimentos, falta de lógica ou cega,
mas racional, como Paulo diz. E para isso precisamos conhecer os principais pontos dela. Construir sobre a rocha também significa alinhar nossa vida à vontade de Deus. Muitas vezes queremos os benefícios do Evangelho sem abraçar o chamado ao arrependimento e à santificação. Será que isso não somente fazer a nossa vontade e não a de Deus? Jesus nos chama a um compromisso genuíno, onde nossa vida reflete a transformação que Ele opera em nós. Isso envolve deixar hábitos pecaminosos, renovar nossa mente e buscar uma vida que glorifique a Deus. Jesus nos ensinou que a verdadeira grandeza está no serviço. Em Marcos capítulo 10, versículo 45, ele declarou: "Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos." Quando nos dedicamos a servir, seja dentro da igreja ou em nosso dia a dia, estamos fortalecendo nosso fundamento espiritual. O serviço cristão nos ensina humildade, nos ajuda a crescer em compaixão e nos mantém alinhados com o coração de Deus. Além disso, quando ajudamos os outros, somos fortalecidos em nossa própria fé. Quem vive apenas para si mesmo tende a construir sobre areia, pois essa é uma base instável e egoísta. Mas quando servimos, estamos construindo sobre a rocha, pois estamos vivendo os princípios do reino de Deus. Por fim, o verdadeiro teste de quem está construindo sobre a rocha é a obediência perseverante. Não basta começar bem, é preciso permanecer firme. Muitos começam sua caminhada cristã com entusiasmo, mas ao longo do tempo vão esfriando, relaxando na oração, deixando de lado a palavra e permitindo que o pecado se infiltre. Jesus nos chama a uma vida de constância, onde a fé não é apenas um sentimento passageiro, mas um compromisso diário. Agora pense, quais áreas da sua vida precisam ser mais firmadas na palavra de Deus? Você sente que está construindo sobre a rocha ou percebe que sua fé ainda está sobre fundamentos frágeis? Compartilhe nos comentários quais dessas práticas você deseja fortalecer para edificar sua vida espiritual sobre um alicerce inabalável. Chegamos ao fim dessa reflexão e agora precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Durante essa jornada, vimos a importância de construir nossa vida sobre um alicerce sólido. Jesus nos alertou que as tempestades viriam, e elas vêm para todos, sem exceção. Mas a diferença entre permanecer de pé ou desmoronar não está na força das circunstâncias, e sim no fundamento em que construímos nossa fé. Apenas ouvir a palavra não é suficiente. O que realmente faz a diferença é colocá-la em prática. Quantas vezes admiramos os ensinamentos de Jesus, mas hesitamos em aplicá-los em nosso dia a dia? Ou somos tomados de assalto pelo pensamento de que essas coisas são muito antigas e que não valem para os dias de hoje? Quantas vezes sabemos o que é certo, mas escolhemos o caminho mais fácil? A vida cristã exige compromisso. A palavra de Deus é atemporal, sendo necessário entrega e uma decisão diária de edificar sobre a rocha, que é Cristo. Isso significa confiar no Senhor nos momentos bons e nos dias difíceis, buscar sua vontade acima da nossa e perseverar na fé, mesmo quando tudo parece desmoronar. Agora, após essa reflexão, eu pergunto: onde você quer construir a sua casa espiritual? Você quer edificar sua fé sobre a rocha, vivendo de acordo com os ensinamentos de Cristo? Ou quer que sua vida esteja sobre a areia? Talvez Deus esteja falando ao seu coração hoje, mostrando que é hora de fortalecer sua base em Cristo. Se você percebe que precisa de um alicerce mais firme, comece agora. Peça ao Senhor que fortaleça sua fé, que te ajude a praticar a palavra e que te capacite a permanecer firme, independentemente das circunstâncias. Não adie essa decisão. A oportunidade de construir sobre a rocha é agora. O que precisa mudar hoje para sua vida estar verdadeiramente firmada em Cristo? Compartilhe nos comentários
quais áreas da sua vida precisam ser mais fortalecidas na Palavra de Deus. E se essa mensagem falou ao seu coração, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para continuar recebendo reflexões como essa. E para que essas reflexões cheguem em mais pessoas. Vamos para a nossa oração? Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti neste momento com um coração humilde e sincero. Reconhecemos que, muitas vezes, temos tentado construir nossa vida sobre fundamentos instáveis, confiando em nossas próprias forças, em bens materiais ou em ilusões passageiras. Mas hoje entendemos que somente sobre a rocha, que é Cristo, que somos capazes. Senhor, nos ensina a praticar a Tua palavra, a não sermos apenas ouvintes, mas servos obedientes que colocam em ação tudo o que aprendem de Ti. Dá-nos um coração perseverante, que permanece firme mesmo diante das tempestades da vida. Sabemos que as dificuldades virão, mas também sabemos que aquele que confia em Ti não será derrotado. Fortalece-nos, Senhor, para enfrentarmos as adversidades com fé e coragem e ousadia. Que nossa vida reflita a Tua presença em cada decisão, em cada atitude e em cada passo que dermos. Que possamos ser testemunhas vivas do Teu amor e da Tua graça, mostrando ao mundo que há esperança, a segurança e a paz quando estamos edificados sobre Cristo. Abençoa a cada pessoa que ouviu essa mensagem. Que Teu Espírito Santo toque os corações e os conduza a uma vida de compromisso e entrega total a Ti. Oramos com gratidão e confiança em nome de Jesus. Amém. Que sua vida esteja firmada em Cristo, a rocha inabalável.